Muito bem. Hoje estamos aqui para mais um bate-papo que para mim é sensacional, né? Sensacional por quê? Porque envolve duas pessoas que eu respeito muito, duas pessoas que estudam muito direito, convivem do direito e me deram a honra de estar aqui hoje para conversar, fazer um bate-papo, dividir o conhecimento, né? Tem um que respira tanto o direito que ele tem até sobrenome de doutor. Correto? Então, assim, explica para nós, daí você vai explicar para nós o que é essa história do predestinado, doutor Maurício. Doutor, muito obrigado, já vou te apresentar, tá? Muito obrigado por estar aqui hoje, para a gente dividir um pouco de conhecimento, para a gente trocar aquela ideia básica, né? Você, mestre do processo civil, já vou apresentar o teu currículo, mas obrigado por já estar aqui, disponibilizando um tempinho, aí eu sei que é correria, seja muito bem-vindo. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo bem legal. Tá? Imagina, a honra é toda minha. Ótimo. E a Franciele Brandeleiro, que também é doutor. Tá? Então a Franciele é advogada aqui, eu até tive que pegar, o currículo dela é bem extenso, né? Aí me confundi, eu tive que pegar a colinha aqui, ó. Coordenadora Civil e Recursal, agora na Friedrich e Mincache Advogados, correto? Sede em Londrina, correto? Maringá, desculpe. Maringá. Eu advogo em Londrina, Maringá, enfim, me confundi. Também compliance, membro ANADD, membro do Mulheres na LGPD, mas sabe tudo também de LGPD. Hoje está voando no civil. Temos discutido vários temas aqui do civil, trocado uma ideia, só que às vezes eu tenho medo, né? Porque ela tem mais conhecimento que eu e eu acabo apanhando, né? Vai que eu falo uma bobagem, tá, doutor Maurício? Doutor, eu falo que eu falo uma bobagem. Fran, muito obrigado. Posso te chamar de Fran? Posso ficar um pouquinho mais à vontade? Por favor. Muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para mim. Muito bem. Primeiro, uma apresentação, né? Obviamente que eu conheço Maurício Doutor. A nossa dinâmica aqui será mais ou menos a seguinte. Eu convido um juiz, que eu respeito, convido uma outra advogada para dividir comigo aqui essas angústias, ansiedades e saber, né, como que funciona a cabeça do juiz, como é que funciona a cabeça do advogado do civil, o advogado do grande escritório, o advogado do pequeno escritório, como o meu, enfim, para a gente conseguir chegar... Não, para a gente conseguir chegar numa... A ideia aqui é sempre transmitir esse conhecimento, também dividir essas angústias, mas demonstrar que todos nós estamos preocupados em melhorar a nossa atividade. E aqui, você sabe que eu sou teu fã de carteirinha, sempre falo disso, você é muito modesto, não gosta de serpentina, não gosta de confete, mas o Maurício é fora de categoria. E eu falei isso para ele, tá? Eu não falei para você, né? Mas, ou se eu falei, você fala que não falei, tá? O Maurício é daqueles, nós estamos marcando podcast, ele fala, não, Leonardo, só depois das 19, porque até 19 eu tô no gabinete. Gente, é isso que a gente espera do servidor público, servir ao público, não servir-se do público. Então, assim, já começa por aí, é esse respeito que eu tenho por você. Você sabe disso, e aqui publicamente eu quero falar da admiração. Por quê? Porque os advogados às vezes estão lá, meu Deus, o juiz não me atendeu. Tá, mas tem juízes e juízes, não tem advogado e advogado, correto? E você, primeiro, eu sei do teu comprometimento, que é isso, antes das 19 eu não posso, porque não? Porque a família não, porque a família tem que se virar, mas porque o gabinete não pode ficar só sem mim. Outra coisa, você, se você me permite, me confidenciou, estou angustiado dando aula porque o gabinete está ficando pesado e a minha prioridade principal é o gabinete. Gente, eu, quando ouço isso, como cidadão, eu tenho quase um orgasmo intelectual, tá? Não, cuidado. Fiquei aliviado. Por que disso? Porque é servir ao público. Enfim, estou falando demais, mas essa admiração, saiba disso, para mim é um prazer. E deve mais, né? A gente discute muito do direito e eu aprendo muito quando estou com você. Somos colegas ali na Escola de Magistratura do Estado do Paraná, enfim, é daí que nos conhecemos, enfim... Eu pediria para você falar o seguinte, começar pelo começo, tá? Quem que é o Maurício Doutor? E por que essa história do predestinado? Do predestinado. Tá? Maurício Doutor é o doutor que você, enfim, conta para nós aí, só porque assim, porque não te conhece. Bom, primeiro, a admiração é recíproca. Eu também tenho uma grande admiração por você, nos conhecemos na escola, e eu lembro que quando eu estava pensando em fazer o mestrado, você tinha publicado o teu livro, terminado o teu mestrado, lembra? E publicado o seu livro, e eu
estava curioso com aquilo, poxa, que legal, publicação, mestrado. Eu falei, não, vou marcar um café, a gente toma um café, a gente troca uma ideia sobre isso, você até me deu umas dicas, não, projeto, é legal fazer assim, assim, assado. E foi ótimo, foi isso antes de eu começar a fazer o meu mestrado, então foi um estímulo bem importante, eu não esqueço isso, e tenho um agradecimento por isso. Fico feliz. E, bom, em relação ao doutor, doutor é meu sobrenome, né? Doutor é meu sobrenome, é do meu pai, é descendente português e é de lá, né? Os portugueses que erraram o lado do... Nós vamos mostrar depois, eu pedi para o editor colocar lá, ó, tá aqui a identidade, a identidade, Maurício, doutor, Pereira, doutor, né? Maurício Pereira, doutor. Pereira, doutor. Maurício Pereira, doutor. Mas é só uma brincadeira, não precisa explicar. Mas ele é doutor agora, aí é doutor. E quando fizer o doutorado, daí fica tridoutor. Aí é mais do que predestinado, porque só para é claro que ele fica sempre constrangido, né? Mas é que o José Simão colocou lá na Band News ele saindo como predestinado, né? Então, mas eu digo, é vocação, por isso predestinado. José Simão se perdeu na conta até. Eu não sei se eu já te contei que eu era juiz no interior, em Marilândia do Sul. E aí eu caí na piadinha, para quem não sabe, o José Simão é um colunista da Folha, da Bandeirantes, e que ele faz piadinha com o nome das pessoas, né? Então pegou lá, sei lá, João Martelo e o cara é marceneiro, sei lá, aí ele faz a piadinha. Então ele, quando eu estava em Marilândia, ele fez a piadinha com o meu nome. Olha, um juiz que é Maurício doutor Maurício doutor. Ele no Boechat, saudoso Boechat, aí tudo bem. Daí passou um tempo, eu já estava em Curitiba, acho que ele esqueceu, alguém mandou de novo para ele fez a piadinha de novo num outro programa. E, não me diga que quase você pediu... mais uma era Música do Fantástico. Música do Fantástico. Enfim, e é isso, né? Então, você falou bom, a magistratura sempre foi o meu, começando a falar agora, então, assim, eu confundi você, mas assim, só para dando frango, fica à vontade, tá? Fica à vontade para fazer as perguntas, mas aqui, assim, ela deve conhecer um pouquinho mais a história do que eu, né? Mas eu sou curioso, nosso público é curioso. A questão é, quem é o Maurício Doutor? A ideia é, tipo, como é que é o Maurício Doutor? Puxa, por que eu fiz uma brincadeira? Não devia ter feito essa brincadeira, desculpe. Perdemos um tempo precioso. Daqui a pouco ele fala, tem que ir para o gabinete de volta. Mas quem é o Maurício Doutor? Tipo, por que magistratura? Por que na advocacia da União, PGE, advocacia privada? Enfim, sim. Talento você tem. Quem é o Maurício Doutor? De onde ele saiu? Enfim, isso que eu ia falar, ligando com isso que eu ia falar da magistratura, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu não entrei na faculdade de Direito decidido, sabe? Aquela, puxa, eu vou fazer Direito, não tinha muita certeza, entrei. No segundo ano da faculdade de Direito, eu tive um professor que era juiz de Direito em São Paulo, eu sou de Santos, né? Eu estudava em Santos. Eu tive um professor, juiz de Direito lá em Santos, e aquilo me impressionou muito. As aulas dele me impressionavam muito. Ele era um cara super sério, mas ele trazia muitos exemplos da prática e aquilo me cativou. E ali, Leonardo, eu falei assim, eu quero fazer esse negócio aí. Enfim, daí acabou a faculdade, eu já saí decidido a fazer o concurso da magistratura. E aí começa aquela saga, né? E eu, porque você falou, por que não a advocacia privada, por que não a advocacia pública? Na realidade, eu passei também por essas etapas, né? Eu queria a magistratura, mas eu saí da faculdade, comecei a estudar e advogava um pouco na advocacia privada. Já tinha os 3 anos lá, obrigatório ou não? Já tinha? Eu peguei bem a transição, bem a transição. Você não tem cabelo branco, então eu não sei se você... Logo que eu me formei não tinha, mas na sequência vieram os 3 anos. E aí eu conciliava assim, eu pegava poucos casos da advocacia, mas tinha alguma coisinha. Muito bem. Aí, depois de uns 3 anos e pouco de formado, eu, por um desses acidentes da vida, passei num concurso para advocacia pública. E eu, então, virei procurador do estado de São Paulo. Que bacana. Eu fiquei 2 anos na procuradoria, de 2006 até 2008. E aí foi quando eu comecei aqui na magistratura. Mas, embora essas outras carreiras também sejam carreiras que eu gostava de exercer, eu tinha uma inquietação que enquanto eu não entrasse na magistratura, eu era procurador de Estado, não que procurador de Estado não trabalhe muito, trabalha, mas com certeza eu conseguiria ter um volume de trabalho menor, mas eu ficava naquela inquietação, poxa, mas meu objetivo é aquele, eu não posso parar aqui. E então eu continuei estudando e daí depois de um tempo na procuradoria acabei passando no concurso da magistratura aqui do Paraná. Então assim,
a magistratura ela me cativou por conta de um símbolo que eu tive na faculdade, um exemplo, um professor. Olha como os professores Isso são importantes. podem mudar a vida de uma pessoa. Um professor que dava uma aula que me encantava muito, muitos alunos não gostavam dele, que era super rígido, eu adorava a aula dele, e aquilo ali definiu o meu futuro. Definiu o meu futuro. E você veja como é interessante, né? Porque a gente já muito propalado pelos próprios professores, né? Que assim, o professor não é só encher a garrafinha d'água ou o vasinho, né? Enfim, mas é acender a chama. Sim. E quando ele acende a chama, por isso que é bacana, assim, por isso que o professor é um vício. Tem um professor que é um desembargador, foi nosso colega, lá não vou falar quem é, enfim, um dia, numa determinada faculdade que eu lecionava, ele... Professor, mas professor, eu sou desembargador, puxa, pós-doutorado, eu já não aguento com 3 anos aqui, né? Leonardo, isso aqui é que nem pinga, a gente vicia, quando vê o aluno bem assim, nossa, a gente fica viciado e tal, né? Enfim, é bacana, e olha como a gente influencia sem saber. Por isso que é um dos motivos que a gente estava batendo papo aqui, não esquenta, né? Um dos motivos deste encontro aqui é a gente trocar essas experiências, para quem sabe motivar. Cara, olha como ele é acessível, olha como ela é acessível. Os tropeços, a gente também tem que falar dos tropeços, né? Sim. Mas veja como é importante. Aquele professor que está nos assistindo, ele está novo ali e tal, ele acha que não, é só ganhar um dinheirinho, salarinho e vou embora. Não, é importantíssimo, porque você pode modificar a vida da pessoa, né? Continuando só aqui, né, assim, antes da gente entrar no direito mesmo, tá? Ainda em carreira, tá? Você chega... Pra gente, vamos a Natânia aqui, que me ajuda, um anjo, né? Me ajuda aqui, advogada e tal, trabalha comigo. Para quem tá novinho, não sabe, eu digo que às vezes, né, alguns fazem aquela imagem de, não, passei na magistratura, acabou, fiz lá meu estágio probatório e agora estou garantido. Não posso pegar e tiro aquele charutão e, enfim, não tem nenhum sofrimento, né? Eu vejo que, não vejo os tropeços que todos nós tomamos até conseguir chegar e subir as escadinhas, né? Como é que é o início dessa carreira? E sacrifício pessoal, teve sacrifício pessoal, familiar, enfim, como é que faz? Como é que é? Tá? Para que todo mundo entenda, se o juiz, como eu digo, ele só tem aquele ficar na rede, né? E não, agora não faço mais nada, ou tem que ir lá para o interior e deixar a família, como é que é isso? Angústia, sofrimento, saudade, medo, né? Sofre ou não sofre? Sim. A Fran, que é minha esposa, não está registrada ainda aqui, né? É que eu não queria. Porque está registrado, vai poder depor um pouco sobre isso. E o pior é que se ele mentir, ele ferrou, né? Mas você está autorizada, tá? Você vai olhar para a câmera da verdade, está ali e vai falar, doutor Maurício, doutor, mentiu! E daí tá errado. Conta para nós, e daí a Fran vai ficar aqui, ela tá quietinha. Eu acho que eu tô deixando ela um pouco constrangida. Tá? Não. Se eu começar a falar... Mas é bom, Maurício vai... Aí eu vou ver se a perna chega do lado da mesa aqui para dar Fran, tem um momento contigo aqui também, momento, né, que é a fofoquinha, pode ter problema. Conta pra nós. Então, a gente, bom, sim, tem um barro para amassar aí, né? Qual que é o marco que você iniciou? Então, que você vem lá de São Paulo, Santos. Eu sou de Santos, né? Na verdade, minha família é de Praia Grande, que é uma cidade vizinha lá, Santos. Só que eu estudava em Santos e tudo, minha família mora em Praia Grande, eu vivia por ali. Litoral quentinho. Aí lá em Palmas? Não, aí quando eu passei na procuradoria, eu fui morar em Mogi das Cruzes, que é uma cidade coladinha ali em São Paulo, né? Já não estava mais em Santos. Mas enfim, aí quando eu passei aqui no curso da magistratura, eu fui morar eu comecei, a gente entra como juiz substituto, né? E aí você ocupa uma seção judiciária, que é um conjunto de cidades, né? Que tem uma sede, que normalmente é uma cidade um pouquinho maior, e as cidades menores ali ao redor. E essa seção judiciária, a sede era Cornélio Procópio, fica no Norte Pioneiro lá. Norte Pioneiro. Aí eu fui para Cornélio Procópio, nessa época a carreira estava mais devagar, então eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio ali em Cornélio Procópio. E depois, eu ainda como substituto, aí eu já tinha conhecido a Fran, a gente já estava vivendo junto, aí começou, né? Aí nós fomos para Apucarana, que é a sede da seção judiciária. Então, em Cornélio, atendia Cornélio, Uraí, Nova Fátima, Congonhas. Então, você é o substituto e compreende 4 cidades, aí nesse caso, né?
Então você fica lá, o juiz de Uraí saiu de férias e ao mesmo tempo saiu de Congonhas. Aí você corre para lá, faz audiência, carro nas estradinhas não são tão boas, né? E carro para lá e carro para cá e corre para cá, é uma correria, enfim. Te interrompendo rapidinho, desculpa Não, quando eu tenho pode que falar, falar. mas é só conta pra eles, porque eu sei disso, né? Mas enfim, mas assim, você só pega o processo civil, né? Se você Sim. gosta, só isso. É como a casinha, só isso. Antes fosse. Não tem júri, não tem tributário, não tem Maria da Penha, não tem nada Isso, disso. No começo da carreira você é clínico geral, como dizem, Clínico né? geral, Clínico né? geral. Pega Ó, tudo, pega Então, além de tudo todas isso, as matérias. você pega todas as matérias. Todas as não matérias. tem aquela sentaçãozinha que você pode deixar assim, não, puxa, isso aqui eu não gosto. Não. Então, eu quando iniciei a carreira, eu tinha alguma experiência no cível e na área do direito público, que eu era procurador de Estado. Aham. E eu tomei posse no dia 18 de dezembro de 2008. E eu fui direto para Cornélio Procópio no recesso Nossa, judiciário. forense, Aham. judiciário. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém na cidade, nenhum juiz, não tinha nada. Aí eu cheguei lá, peguei a pauta de audiências criminais, porque no recesso você faz só coisa urgente. Uhum. Audiências de réus presos. Eu não tinha nenhuma experiência Sim. com crime. Então, assim, é esse desafio, né? Uhum. De você ir ali se reinventando. E aí, então, pega tudo. Né? Crime, infância, família, fazenda pública, falência, você pega tudo, né? Enfim. Aí, comecei ali em Cornélio, fazia esse combo de cidades. Aí fui para Apucarana. Apucarana também como substituto. Aí pegava Apucarana... Neste momento aqui, só pra gente... A Fran já tava lá. Nós nos conhecemos E- enquanto eu estava em Cornélio Procurar Procópio. Procópio. E você é de Francisco Beltrão. Isso na época estava em... Não, na realidade eu sou de Santa Catarina. Ah, com essa simpatia aqui, catarinense. Aí o povo paranense me xinga agora, né? Não, calma, todo mundo é simpático, tá? Não me cancelem, tá? Mas eu fiz a minha faculdade em Francisco De Beltrão, Beltrão. é. Daí de Beltrão eu fui para Maringá. Quando eu concluí a faculdade, eu fui para Maringá. E daí estava trabalhando já, estava advogando em Maringá. Foi nessa época que a gente se conheceu, fazendo pós-graduação Que em legal. Londrina. Em Londrina, olha. Na só. UEL. Que bacana, né? Mas é que eu digo pelo seguinte, que agora vem, só aqui, vem a Fran abandona também parte da sua carreira que estava começando e consolidando lá, né? Para te acompanhar, é isso? Sacrifícios pessoais. Correto? Não, então é assim, só pra gente, pra ficar na linha do tempo, tá? E Fran, Sim. pode ir nos Sim. contando, porque eu acho interessante isso. Olha os sacrifícios para chegar onde chegou, né? Mas continua aí, Maurício. Sai lá de Cornélio, Sai tá? de Cornélio, Vai nós pra fomos Apucarana. E Fran já tá aqui a também. Fran também foi junto em Apucarana. E Apucarana, daí também atendia lá algumas cidades, né? Apucarana, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul. Apucarana, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, também esse mesmo sistema. Corre para lá, e Apucarana já é um pouco maior que Cornélio, então tinha mais juízes para substituir, sabe, que Cornélio. Então aí também é substituindo aqui várias matérias diferentes. Um dia você está atendendo civil, outro dia crime, faz júri, infância e juventude, então você faz um pouco de tudo. E nas outras cidades também, Jandaia do Sul e Marilândia do Sul. Aí eu fui, aí foi uma promoção. A primeira promoção na carreira foi quando... É engraçado isso, né? Porque a gente é promovido e aí você vai para uma cidade menor. Né? Porque você, enquanto é substituto, você mora numa seção judiciária que tem ali no meio uma cidade maiorzinha. Aí você é promovido, você fala assim, então você foi promovido, você foi para um cidadão. São João de Bahia. Não sei se hoje se mantém, mas na época tinha 11, 12 mil habitantes. Claro. Eu vi recentemente a população de São João do Ivaí por alguma conversa, alguma curiosidade. Eram 8 mil habitantes. Que encolheu, claro. Eu quando morei em Cornélio vivi então eu não sei se houve algum desmembramento ou se a gente tinha uma ideia de que tinha mais, enfim, mais mas habitantes. bem pequeno, 8 mil habitantes. Só que aí, neste momento que eu fui para São João do Ivaí, aí a carreira foi o momento que a carreira começou a andar muito rápido. Então nós ficamos o quê? Em São João do Ivaí... 6 meses? 6, 7 meses. 6, 7 meses, mais ou menos. Aí eu promovi mais uma vez para Rio Negro, que aí é em trânsito intermediário, fica bem pertinho aqui de Curitiba. Nós estamos em Curitiba, né? E Rio Negro fica a 100 km de Curitiba. Sim. Então aí já, ali era em trânsito intermediário, eu fiquei mais 11 meses e cheguei em Curitiba. Que bom. Então eu fiquei pelo interior mais uns 4 anos e pouco rodando o interior e aí eu vim para Curitiba. Aí desde então, eu agora esse ano completo 15 anos de carreira e a maior parte do tempo eu fiquei aqui em Curitiba.
E desde que eu vim para Curitiba, eu sou juiz de direito substituto. Você foi juiz? Eu continuo sendo substituto. Então eu sou há quase 11 anos mais ou menos aqui em Curitiba, como substituto. Eu nunca fui titular de uma vara, né? Titular é aquele juiz fixo de uma vara. Eu não, eu sou substituto. Eu continuo pipocando. Só que agora em Curitiba, pra lá e pra cá. Ainda em Curitiba, dentro de Curitiba, ou no máximo na região metropolitana, mas também ainda pipocando bastante. Mas assim, só pra gente finalizar esse momento que eu achei bem importante, e você que conviveu para chegar, porque eu digo, para chegar hoje, aqui eu não dei o currículo, enfim, né? A gente vai falar ainda de currículo, mas o Maurício é mestre pela Federal, não é mestre por qualquer porcaria, é Federal, orientado pelo Talamini, foi o Talamini, o orientador, né? O professor Talamini, enfim, um ótimo advogado, um professor federal também, dessa escola de processualistas, enfim, aperfeiçoamento, hoje, eu falo com alguns juízes, você sabe disso, não tantos, né? Não tem tanta intimidade. E daí eles falam, não, mas olha, eu peguei sentença do Maurício, doutor Maurício, doutor, na força-tarefa. Nossa, que sentença. Passou pela segunda, passou pela oitava, passou não sei o que sentença. Cara, é assim mesmo. E você sabe que você vai vendo, porque é a impressão dessa qualidade. Mas daí lá, essas só para a gente finalizar esse momento, só da introdução, eu queria saber um pouquinho dos sacrifícios daí, principalmente para a família, tá? Porque lá, família também, porque os pais estão lá em São Paulo, né? Mas aqui, Fran, sacrifício pessoal. Realmente teve fases que exigiram um sacrifício pessoal. Falando um pouquinho da minha carreira, teve um momento que eu resolvi sair de Maringá, e aí a gente passou pelo interior, então ou o Maurício era o único juiz da comarca, como aconteceu lá em São João do Ivaí, ou quando a gente foi para Rio Negro, era o juiz do cível. Eu trabalho no cível, então essa que é a pergunta que eu ia te fazer. Agora, então eu não podia. Você está impedida? Eu não podia advogar e também. Impedimento, não suspensão, né? Eu estou falando bobagem, impedimento, né? E daí, e também tinha um outro detalhe, é que a gente sabia que ficaria pouco tempo. Então, como é que eu ia construir uma carreira jurídica num lugar que eu sabia que eu ia ficar 6 meses, de repente 1 ano? Então, assim, foi um período de bastante mudança, né? Um período que exigiu um pouco de renúncia. Até que a gente chegou aqui em Curitiba, né? Mas eu acho que nesse período todo, assim, eu nunca é que eu sou uma pessoa muito ativa. Então, de uma forma ou outra... Sempre estava estudando. Eu estava estudando. Teve uma época que... Eu não sei se eu posso falar isso. Claro, pode. Corta? Sim, pode, corta, viu? Você corta. Que eu ia lá para o fórum para trabalhar voluntária. Para não ficar parada, para né? não ficar parada, para produzir. Então, assim, foi momentos assim também de exigir renúncia, mas também de muito aprendizado. E a gente sempre teve uma coisa assim muito presente, aquela questão da família unida, né? Então, assim, a gente sempre fez questão de, não, tem que ir para lá, não, vamos, e o Maurício sabe disso. Eu sempre falava para ele assim, me dá 2 dias para arrumar a mudança, que eu arrumo e a gente vai. Maurício, porque pensa em mudança, hein? Maurício, você tem que fazer um altarzinho, né? Aquele altarzinho, rezar para ela e tal. Esquentar o pezinho à noite, tá? Já tô do pouco que eu estou falando. Não, mas a gente... Foi parceiro. E esse aqui é mais engraçado. As escolhas, quando eu te convidei, você gentilmente, né, se dispôs... e eu falando, olha, preciso de uma pessoa para me ajudar, porque é muito conhecimento, eu quero, eu sou um aqui, às vezes estou falando uma bobagem, enfim, né? E eu gostaria de um advogado para a gente interagir. E eu falei, queria uma mulher também, né? E o Maurício, daí falamos 2, 3 nomes, eu falei, tá. Ele sugeriu, ele falou, mas pode ser a Fran? Cara que pode. Só que eu não sabia se vocês gostariam de estar os dois no mesmo momento. Mas eu sempre gosto de estar do lado dela. Viu que bacana? Olha o corte, olha o corte. Esse edita faz o coraçãozinho. Esse aí já faz coraçãozinho. Editor, coraçãozinho dos dois, dá aquela vez. Isso pode, vai fazer. Essa vai ficar para a posteridade. Mas o importante é que eu falo aqui, a Natália sabe disso, a Kátia vai chegar aqui, a minha esposa, vocês conhecem, enfim. Um dos meus valores é também família. Quando você me falou isso, me arrepia, porque assim,
eu sei, não vou perguntar isso porque chega o momento também da intimidade, tá? É demais intimidade já. Mas eu sei, eu tenho certeza que se eu perguntar para ela começa a me relatar e não vai ficar numa mão só quantos momentos você chegou desapontado com carreira, quantos momentos você chegou desapontado com conduta de algum participante, seja produtor, seja advogado, seja presidente da ordem, aquelas carteiradas que nós sabemos que tem. Essas angústias ela sabe. Eu não sei, eu vejo o Maurício aqui. Eu digo que nós temos, né, Fran, a gente tem várias máscaras e não quer dizer que seja mascarado. Sim. A gente assume várias máscaras para poder sobreviver nesse mundo, correto? Mas quem que nos conhece realmente? A Natane me conhece a máscara do advogado. Os meus alunos, os seus alunos, tá, conhecem o quê? Máscara do professor. O seu jurisdicionado, máscara do juiz. Na advocacia, as nossas máscaras de advogado. Agora, quem que realmente nos conhece na intimidade? Quando que eu posso ficar frágil? É nossa família. Nossa família. É ali. Por isso que me arrepia quando você fala isso. E é isso que a gente tem que mostrar para o pessoal. Porque assim, parece que tipo, não. É sacrifício. Sacrifício da esposa, é sacrifício do marido, é preocupação dos filhos. Quantas mudanças de escola? É isso. Nossa, imagine. Eu posso falar isso por carteirinha? Não, que eu tenho problema. Enfim, eu não sei, eu sou às vezes meio biruta, né? Eu nunca joguei essa culpa com meu pai. Mas eu também mudei muito com meu pai. Tinha madeireira. Então acabava um lote de madeira aqui, ele tinha que ir para outro lugar, enfim, né? E eu mudei muito com ele. Então não tenho amigos da infância. Eu sei quanto isso pesa. E eu vejo, né, Natane, vejo a Kátia com amigos de infância, amigos de Santa Maria, que é a escola, não sei se a gente pode falar, enfim, Santa Maria, a turma do Santa. Eu acho tão bacana, e eu não tenho, né? Falei, puxa, não tem a turma do Léo. Tem a turma de velho, né? Que é legal, bacana. Mas não a turma de infância. Mas então esses sacrifícios, e aí que é um dos valores que eu também gostaria de transmitir com com as conversas que eu trago aqui, é realmente isso. Veja, para mim é muito importante. Família é muito bacana ver casal, né? E aqui uma advogada, e um juiz, e conseguindo daí. E eu sei que isso influencia, porque eu vejo quanto que a Kátia me influencia, né? Às vezes quanto que eu estou falando, sendo um pouco menos sensível e ela dá uma segurada, ela tem autoridade para fazer isso, porque ela me conhece, né? Sim. Então é importante isso. Então eu acho fundamental, por isso que eu queria só sugar um pouquinho de vocês isso e já fiquei muito feliz com essa primeira parte, tá? Vamos lá, agora só para formação jurídica, tá? Técnica jurídica, só para a gente falar o quê? A pergunta que eu sempre vou fazer. Não vou te fazer porque que você foi para o STJ, porque eu não quero saber, tá? Que eu também não entendi. Eu também não entendi por que você vai para o cara é um baita do juiz aqui, né? Precisamos dos melhores juízes aqui. Já se sacrificou e para tudo quanto é comarca. É inamovível, sei lá se isso existe ainda, deve ser, né? Tá na Constituição, né? E o cara vai para o STJ, então eu não quero saber do STJ. Deixamos para um outro momento, se der tempo a gente fala, tá? Do STJ. Mas eu quero saber por quê. Por que um juiz fez pós-graduação do que você fez lá? Que essa eu não sabia, tá? Lá na UEL nós fizemos especialização em civil e processo civil. Civil e processo civil. É uma pós bem interessante que ela faz essa fusão. Então você tem ao longo de um ano, tem aulas de civil e processo civil. E é muito forte, eu sei bem disso. Legal, bem legal. Eu sei disso, porque vi várias pessoas formadas por lá. E o corpo docente. O corpo docente. É decente, né? Decente, o corpo docente, viu o que é? O corpo docente é decente. Mas o corpo docente lá é muito bom, professores sensacionais. Sensacionais. Né? E engraçado, se minha cabeça não está falhando, né? Eu, numa palestra com o professor Cleiton Reis, que eu quero trazer também aqui, mas daí depende muito dele, né? Assim, quem sabe você me ajude com ele. Assim, pra gente falar dando moral lá e tal. O professor Cleiton Reis falando que o professor dele lá era José de Aguiar Dias. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? José de Aguiar Dias saindo do Rio de Janeiro para vir dar uma aula na pós-graduação. Cara, eu falei, pô, por que não cai uma dessas no meu colo, né? Tempos, né? Mas eu tenho Maurício Doutor aqui, tenho todos esses. Agora a pergunta é, por que um juiz que tá com o seu lerite lá, eu acho que é bom, tá? Vocês falam que não, mas eu acho que é bom, tá? O leritão, com aquele leritão, conta bacana, mulher, papai da mulher, advogada, aí, às vezes tá caindo 4 vezes mais, que eu já sei, né? Enfim, por que se mete a fazer mestrado? Mestrado é chato, é purgante, os professores judiam da gente, tratam a gente mais do que o juiz, pior do que o juiz trata, tá? Aí por que o Maurício Doutor foi fazer mestrado?